quarta ou quinta vez hoje de alarme, meu. Tá louco. Vem cá, Dadá. Meu nome é Ezra Origuela, eu tenho 39 anos, moro aqui em Israel há pouco mais de 3 anos, casado, 2 filhos e sempre morei aqui em Beersheba. 300 palestinos e dezenas de policiais israelenses ficaram feridos em mais um dia de confrontos na esplanada das mesquitas em Jerusalém. Os conflitos entre Israel e Gaza completaram uma semana sem nenhum sinal de recuo de nenhuma das partes. Oi, eu sou Rafael Carvalho. E eu sou Adolfo Nomelini. E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso. Hoje vamos falar de um dos países que mais gostamos de conhecer, Israel. Nós estivemos lá em 2019, assim como na Palestina, e achamos um destino incrível. Mas o papo aqui hoje é com um brasileiro que mora por lá há mais de 3 anos e vai contar um pouco de como está a rotina no país nessas semanas de conflito entre Israel e o grupo Hamas. Então partiu? Partiu! O atual conflito entre Israel e palestinos é considerado o mais grave desde 2014. E para nós que conhecemos essa região a turismo menos de 2 anos atrás, fica ainda mais difícil conseguir imaginar o que se passa por lá, já que essa foi uma das melhores viagens que já fizemos. Nós vamos falar um pouco da nossa experiência no país e também na Palestina no final desse episódio. Mas agora a gente vai conversar com um brasileiro que vive por lá há mais de 3 anos e tem passado por esses momentos de tensão ao lado da família. O nosso convidado hoje é o Ezra Origuela, que a gente já agradece muito por ter tirado um tempinho em meio a tudo isso para bater um papo aqui no podcast. Ezra, você não mora tão longe de Gaza. Estão tendo ataques aí na sua cidade? Sim, eles estão atacando boa parte da região sul de Israel e Beersheba fica no sul. Logo, nós somos vítimas dos ataques, sim. E quais são as recomendações durante os ataques? Aqui existe um departamento que chama Picud Aoref, que é o equivalente à defesa civil. Eles estão sempre trabalhando junto ao governo e, de uma maneira geral, ficar sempre próximo de um local seguro, né? E se não houver nenhuma urgência para resolver, procurar ficar ou em casa ou próximo de locais seguros. Entende-se como locais seguros os miklats, né? Ou abrigos, né? Comunitários. Existem vários espalhados no país. Mamad, que seria um quarto seguro dentro da residência. Ficar nas escadarias do edifício, né, entre o segundo e o terceiro andar são os locais mais seguros. Os edifícios, boa parte foi projetado para considerar esse local também como um local seguro. E se você não encontrar nenhum local desse, se você estiver num campo aberto, a recomendação é você buscar algum local para poder ficar deitado e com as mãos na cabeça. E como vocês são avisados? Há alerta de sirenes? Sim, aqui existe um esquema muito organizado nesse sentido, com um radar, que quando identifica qualquer objeto não identificado dentro do espaço aéreo, eles já entendem que se trata de um foguete e é emitido um alarme que soa de acordo com a região. Aqui em Beersheba especificamente, como é uma cidade relativamente grande em termos de territoriais, a cidade é dividida em 4 áreas, algo parecido com São Paulo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Oeste, e os alarmes vão soar de acordo com a incidência nesses locais. Eu moro na região oeste de Beersheba e minha irmã mora no sul, por exemplo. Então, se houver uma incidência de queda com possibilidade de cair lá e não aqui, vai soar um alarme só lá, apesar de também ser Beersheba. Ezra, quanto tempo vocês têm para se abrigar? No caso de Beersheba, nós temos 60 segundos, né? O tempo varia de 15 a 60 segundos, né? Quem mora em cidades próximas ali à faixa de Gaza tem 15 segundos ou menos para buscar abrigo. No nosso caso, nós temos 60 segundos, que, dadas as circunstâncias, acreditamos que seja tempo suficiente. Entendi. E na sua casa tem algum desses locais seguros? Não. Na verdade, o ambiente seguro é uma daquelas possibilidades que foram ditas, que é a escadaria. Eu moro no segundo andar do edifício, então a partir do momento que o alarme soa, nós nos dirigimos para as escadarias e a gente desce meio lance de escada e fica ali esperando passar a sirene e os estrondos, que em grande parte é o Iron Dome estourando aí os
os foguetes, né, interceptando aí os projéteis vindo de Gaza. O que mais mudou na sua rotina? Eu diria que a incerteza, né? Hoje, com tudo que a gente tem para fazer no dia a dia, desde a questão de trabalho, as tarefas cotidianas, como ir para um supermercado, por exemplo, ou a gente vai muito cedo, né? Geralmente aqui em Beersheba eles não costumam atacar logo cedo, ou então a gente conta com ajudas de vizinho ou coisa do tipo, conta com a ajuda dos amigos, dependendo da situação. E, claro, aquela angústia, né, de não saber quando vai ser o próximo ataque, né? Às vezes a gente vai dormir e não sabe se vai ter que levantar de supetão para correr, para se proteger. Então, a gente acaba tendo uma certa ansiedade. E tem algum horário assim que é mais tenso, que a frequência dos ataques é pior? É difícil dizer, né, porque ele varia muito. Teve, por exemplo, na última noite de sexta para sábado, foi a noite inteira aqui em Beersheba. Era quase de hora em hora. Alguns horários foram de 20 em 20 minutos. Em alguns pequenos horários, às vezes mal, a gente saía ia para a porta ter que se proteger de novo. E durante a tarde, às vezes leva 1 hora, cada 2. Varia, né? Não existe uma regra. Também não acho que eles seriam tão bacanas com a gente de estabelecer uma regra para a gente se proteger. Mas é espalhado ao longo do dia, né? O que eu tenho visto aqui é que tem tocado mais à tarde e à noite, né? No período da manhã, aqui em Beersheba, particularmente, não tem caído. O mais importante é que aqui até agora a gente não tem uma dimensão de quantos foguetes foram disparados por região, né? Em Israel já foram mais de 3.500 foguetes. Aqui em Beersheba, eu acredito que tenha caído no solo de 3 a 5, não tenho certeza. E felizmente não houveram vítimas aqui, né? E isso que é o mais importante. O sistema Iron Dome tem funcionado muito bem. O Domo de Ferro é o sistema de defesa antimísseis de Israel para destruir em pleno voo os foguetes de curto alcance. Vocês estão saindo na rua normalmente ou tem algum controle e restrição? Não. Quando a gente sai, você percebe que tá tudo deserto e eu evito ao máximo. Acabo saindo para ir no supermercado se eu for uma necessidade muito grande, né? Ciente que a situação não ia se estabelecer tão cedo, a gente acaba se preparando para que não precise sair muito, né? Mas como já se passou aí mais de uma semana, inevitavelmente amanhã eu vou ter que voltar no supermercado, né? Mas tentando ir de manhã, que geralmente não ataca por aqui. Deus ajude que continue assim. E por fim, essa é a primeira vez que você e sua família vivem uma situação como essa? Não é a primeira vez. Talvez nessa proporção sim, mas não é a primeira vez que isso acontece com a gente aqui. De tocar, de ter ataque, soar alarme, de ter que sair correndo, não é a primeira vez. Então, bem ou mal, a gente acaba ficando meio que habituado. O que eu posso dizer agora, apesar de não ter de ser uma pergunta, só como consideração final, é que apesar destes incidentes aqui, grande parte da população ainda acredita que aqui é um dos locais mais seguros do mundo, porque né? Foram já mais de 3.500 foguetes disparados contra o nosso território e 90% deles foram interceptados. Nós fomos avisados com antecedência para buscar abrigo. E paralelo a isso, as nossas forças de defesa têm agido, né, em pontos estratégicos para evitar novos ataques. Então, a gente realmente está no local seguro e existe esse sentimento aqui junto à população, né? Então, existe, obviamente, uma preocupação
maior para quem tá de fora, por infelizmente só receber notícia ruim. Mas aqui existe uma tensão esperada, mas longe de ser um cenário do caos, né? Nós só estamos ansiosos para poder retomar a rotina. Ezra, muito obrigado por você ter tirado um tempinho aí em meio a tudo isso para conversar com a gente, e tomara que a situação melhore logo, né, Adolf? É isso aí. Fico à disposição. Abração, Rafa. Em 2019 a gente foi para Israel, né, Rafa? Em agosto de 2019, não tem nem 2 anos. Que viagem, hein? Foi uma das viagens mais marcantes pra gente, porque além de toda a questão religiosa, a gente foi pra Tel Aviv também, que é uma cidade super moderna, linda, uma cidade, a gente foi no verão ainda, né, viva. Demais, as praias eram lindas, muito animado, cheio de bar, restaurante, gente na rua. E durante a viagem a gente não sentiu medo nenhum, né? Nenhum. Não, tava bem tranquila essa questão. E a gente até achou muito legal em Jerusalém como tanto árabes quanto judeus e quanto cristãos convivem super bem, né? Super harmonia. Dentro da cidade velha lá tem todos os bairros judeus, armênios. Lembra, no dia do Shabbat a gente tava comendo na parte árabe da cidade velha e os judeus passaram enquanto a gente comia dentro da cidade da parte árabe pra sair da cidade velha e tudo na paz, né? É uma relação bem respeitosa, né? O que a gente via bastante eram jovens do exército, todos com arma nas ruas, né? Carregando as armas, muitos soldados também, mas a gente não ficou com medo em nenhum momento, nem passou na minha cabeça essa possibilidade de ataque. Pois é, de assistir isso acontecer agora, né? Mas espero eu ia falar espero que tudo fique bem, né? Ainda mais pro turismo lá, que é um país um dos mais vacinados que tem no mundo, então o turismo provavelmente vai voltar logo. Espero que volte com paz, né, junto. Que volte logo, que volte a ser como era quando a gente foi, porque foi uma viagem inesquecível, realmente. Inclusive, a gente foi, né, Adolf, de Jerusalém, que é em Israel, pra Palestina. A gente foi pra Belém, né, cidade onde Jesus teria nascido. E a gente foi de ônibus mesmo, circular, super tranquilo. A gente passou pela fronteira, né, pelos guardas lá, super tranquilo. Ainda mais pra brasileiro, né? Eles nem olharam o nosso passaporte, foi muito tranquilo. A única parte mais difícil mesmo dessa viagem foi a entrada e a saída do país, né? Israel é muito rigoroso com segurança, então quando eles ficaram sabendo que a gente ia indo pra Palestina, aí a gente passou por mais... Como chama? Mais... controles, né? Foram muitas perguntas, a gente ficou um tempão lá. Por que a gente foi pra Palestina, gente? Porque a gente foi pra Belém, que é onde Jesus nasceu. E aí revistaram nossa mala, né? Mas é o procedimento que eles são muito assim com segurança. Quem for pra Israel tem que ir já preparado pra isso, tanto pra entrar pro país, principalmente pra sair. É bem complicado. Mas lá no blog tem tudo isso, nesse mundenosso.com.br, tem todas as dicas de lá, quando você estiver pensando em ir pra lá, né? Se estiver curioso também pra ler agora, né? E também tem isso da imigração, todas as perguntas que fizeram pra gente, como abriram nossa mala, tudo isso, que eles são realmente preocupados com segurança, dá pra entender o motivo, né? Pois é. Espero que passe logo, né, Rafa? Sim, claro. Mas espero que você também tenha gostado do episódio, a gente adorou, obrigado ao Ezra, que tava na correria, coitado, com os filhos, né? No meio da confusão toda, parar pra conversar com a gente. Foi super simpático, só pediu, assim, que se acontecesse alguma coisa durante a gravação do podcast, que ele precisava proteger a família, então que ele sairia com os filhos, né, pra essa área segura que ele falou. Mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham gostado. Se tiver uma sugestão pro próximo episódio, é só passar lá no @essemundoenosso no Instagram ou em qualquer outra rede social, né, Adolf? É isso aí, a gente tá te esperando em qualquer rede social ou no essemundenosso.com.br. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau.